Olá, bom dia! Meu nome é Jéssica Cristina, sejam muito bem-vindos ao Direito Todo Dia, o seu podcast matinal sobre o mundo jurídico do cotidiano. Hoje, o nosso programa está recheado de dicas para você que mora em condomínio. Vamos falar um pouquinho sobre direito de vizinhança nos condomínios, edilícios, os famosos prédios. Sabe aquele seu vizinho que vive fazendo barulho, aquela disputa pela vaga de garagem ou alguém que está implicando com seu pet? Pois é, no programa de hoje falaremos disso com a ajuda de quem mais entende. Então sente-se e prepare-se para mais uma edição de Direito Todo Dia. Você sabe o que é um condomínio edilício? Muitas pessoas passam a vida vivendo em um, mas nem se dão conta. Para nos contar o que é um condomínio edilício e falar um pouco de como a lei vê esse tipo de propriedade, convidamos a advogada Giovana Machado, mestre em Direito Civil e advogada atuante no setor imobiliário. Bom dia, Jéssica, e a todos que nos escutam agora. Espero que estejam todos bem. Realmente muita gente nem faz ideia do que significa condomínio edilício, mesmo vivendo em um. Para você que não sabe o que é, nada mais é que um tipo de condomínio definido pelo nosso Código Civil, onde existem partes particulares e comuns. Posso dar um exemplo. Imagine que você e seu amigo João comprem um carro em conjunto. Logo, vocês dois têm o carro junto por igual. Ou seja, um codomínio entre os dois. Mas nesse caso, o carro é dos dois, por igual. O banco traseiro, por exemplo, é tão seu quanto dele. Não existem partes particulares. Já no condomínio edilício, existem partes privadas, os apartamentos, e partes comuns, como quadra, elevador, salão de festas e afins. Nossa, e quem cuida de tudo isso? Bem, para responder isso, temos que falar antes um pouquinho da estrutura do condomínio edilício. Basicamente, existem 2 órgãos para a administração do condomínio, mas nada impede que existam mais, hein? Esses órgãos são a Assembleia e o famoso Síndico. São eles que vão ficar responsáveis por manter tudo funcionando como deveria. E o que eles fazem? A Assembleia é responsável pelas tomadas de decisões mais importantes da administração. Ela se reúne periodicamente e tem cunho legislativo, ou seja, além das tomadas de decisões, cria regras para todos os que pertencem ao condomínio. Já o síndico, ele está bem mais presente no dia a dia. Ele administra o condomínio mesmo, assim. Resumindo, ele coloca a mão na massa. Ele tem várias atribuições que inclusive são previstas pelo Código Civil, como convocar a Assembleia dos Condôminos. Ele representa ativamente e passivamente o condomínio. E ele está lá para cumprir o regimento e convenção condominal. As decisões que foram tomadas na Assembleia, ele está lá para fiscalizar, para ajudar no cumprimento delas. Então são eles que devemos buscar quando temos problemas? Isso, Jéssica, exatamente. A seguir, veremos como agir com os principais problemas enfrentados nos condomínios. Ter um pet nos dias atuais pode demandar mais energia do que se imagina. Quem mora em apartamento ou até mesmo em condomínio residencial sabe muito bem do que eu estou falando. Ocorre proibição do condomínio, vizinhos implicando, barulho ou danos que o animalzinho pode causar. Mas será que podem proibir você de ter seu animalzinho em seu apartamento, mesmo sem ele fazer mal a ninguém? Quais devem ser as medidas para curtir seu pet e viver em harmonia com os vizinhos? Para começar, vamos falar um pouco do animal de estimação em si. Para entender melhor sobre o assunto, vamos ouvir a Giovana, nossa especialista. O que você acha, Giovana? Olha, agora nós vamos precisar entrar em termos um pouco mais técnicos, mas vou tentar deixar o mais claro possível para todos. Os animais, como um todo, são considerados bens semoventes. Isso significa que são bens, coisas, que conseguem se mexer sozinhas. E os animais de estimação se enquadram na categoria das coisas de direito privado, sendo considerados, então, objetos de direito e não sujeitos de direito.
Isso quer dizer que o animal de estimação vai ter um dono, um tutor. Isso dará a ele deveres e também direitos para com o animal. Isso tudo está lá no nosso Código Civil. Dessa forma, o dono tem responsabilidade pelos danos causados pelo seu animal. E também em uma situação contrária, onde alguém cause danos ao seu animal, o dono tem direito à indenização. Uma curiosidade interessante é que as coisas estão para mudar. Já existem movimentos, inclusive projetos para deixarmos de olhar para os animais como coisas e finalmente considerá-los seres sencientes. O que faz mais sentido se olharmos para a nossa relação com os pets atualmente. Nossa, que interessante! Mas, Giovana, os condomínios podem proibir a gente de ter nossos bichinhos no apartamento? Bom, Jéssica, em relação à proibição de animais de estimação nos condomínios, um assunto que está se tornando cada vez mais presente nos tribunais de justiça, é importante ressaltar que essa proibição não pode ser genérica. Como, por exemplo, nesse condomínio é proibido qualquer tipo de animal. Não, isso não é possível. Quando discutido na justiça, tem sido exigido a demonstração de que o animal prejudica de alguma forma a segurança, o sossego ou a saúde dos condôminos. Isso porque o Código Civil não permite que os vizinhos causem danos nessas áreas. Mas o condômino tem que ficar ligado. O condomínio não pode proibir ele de ter o animal, mas pode sim exigir que ele siga algumas regras, como onde o pet pode circular, vetar a circulação desacompanhada do animal, exigir a utilização de guias para a circulação nas áreas comuns, coisas básicas para a convivência. Por isso é importante ficar atento às convenções e reuniões do seu condomínio. Obrigada, Giovana! Então, ouvinte, não deixe ninguém te proibir de desfrutar do seu animalzinho. Outro ponto que costuma causar dor de cabeça nos famosos condomínios é o problema do barulho. Quem não tem aquele vizinho chato que não te deixa dormir, não é mesmo? Para falar um pouco sobre isso, nós da equipe do Direitos Todo Dia trouxemos a Eliana, sócia de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, a Alves Oliveira. Ela está sempre muito ocupada, mas conseguiu um tempo na agenda para falar conosco. Então, Eliana, o que você tem a dizer para a gente sobre esse problema tão chato? Bom dia, Jéssica, e bom dia a todos. É uma honra estar participando aqui do Direito Todo Dia. Eu escuto sempre. Bem, o barulho em condomínios são os principais pivôs de discussões, conflitos e cara feias. Em muitos casos, vira caso de polícia. Por isso é importante ter atenção nisso. O Código Civil tem um capítulo que trata do direito de vizinhança e é nele que encontramos a proteção para o incômodo causado pelos vizinhos. No nosso caso, o barulho, o artigo 1277 do Código Civil, ele diz que não podemos interferir de forma prejudicial ao sossego alheio. Esse artigo, ele trata da vizinhança de forma geral, mas o Código, na parte que regula os condomínios edilícios, ainda reforça isso. A lei ainda afirma que são deveres dos condôminos dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego alheio, salubridade, segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Por isso, nada de barulho no seu apartamento, hein? Então, é proibido por lei atrapalhar o sossego dos vizinhos com barulho. Mas o que acontece se alguém não está seguindo essa regra no condomínio? Se algum morador não fizer a sua parte, o condomínio pode multá-lo. E a lei é dura, permitindo multas que vão de 5 até mesmo 10 vezes o valor da contribuição para as despesas condominiais. E detalhe, essa multa não impede que as pessoas do condomínio entrem com ações requerendo perdas e danos, o que possibilita um prejuízo ainda maior. Por isso é melhor ter cuidado com o barulho. Isso pode sair bem caro. E lembre-se, caso tenha um problema, consulte sempre um advogado. Muito obrigada pelas palavras, Eliane. É sempre bom lembrar que se você está nessa situação, não tente nada por conta própria, além de uma boa conversa. As coisas podem sair do controle e agravar a situação ainda mais.
e um problema que era simples acaba se tornando algo maior. Por isso, sempre procure o síndico, seu advogado e as autoridades competentes em caso de problemas. Para falar de outro ponto polêmico nos condomínios edilícios, as chamadas vagas de garagem, trouxemos o professor de Direito Civil da Universidade São Judas Tadeu, o Lucas Paiva. Então, Lucas, o que você tem a nos dizer sobre esse tema? Olá, Jéssica, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês nesse incrível programa. Olha, as vagas de garagem nem sempre são sinônimos de comodidade e segurança para os condôminos. Assim como os problemas relacionados ao barulho, não é raro essa problemática se agravar em conflito entre os moradores. Dentre os problemas mais recorrentes, podemos incluir o uso de vagas rotativas ou compartilhadas, veículos maiores do que a vaga disponível, carros mal estacionados, motos e carros dividindo o mesmo espaço e não moradores que utilizam a garagem. A lista é bem longa. Vale destacar para você, morador, que não existem regras fixas que regulem a questão no ordenamento jurídico. O uso de garagem depende das normas de cada convenção do condomínio, incluindo apenas a obrigação de fazer o uso de todos os espaços do condomínio de forma a não prejudicar a segurança, o sossego e a salubridade de todos. Qualquer regra criada, discutida e aprovada em assembleia, portanto, deve respeitar essa determinação. Bem, falando um pouco mais especificamente das vagas, existem 3 tipos de vaga de garagem. São a vaga autônoma, a vaga vinculada e a vaga de área comum. A vaga autônoma possui matrícula própria no cartório de registro de imóveis, com isso é de uso exclusivo do proprietário. A vinculada não possui registro e é atrelada ao imóvel. Já a de área comum não pertence a um indivíduo específico, portanto é permitido a todos os condôminos apenas o uso, sem a possibilidade de venda ou aluguel dela. Em muitas situações, o condômino tem o direito à vaga, mas não possui nenhum veículo, o que torna o aluguel dessa vaga uma manobra economicamente interessante para ele. Mesmo podendo vender ou alugar a vaga que ele tem direito, o condômino deve estar atento. Isso porque a legislação é expressa no sentido de que a vaga só pode ser vendida ou alugada para pessoas de dentro do condomínio. Para que isso ocorra com pessoas de fora que não pertençam ao condomínio, deve constar uma autorização expressa feita pelo condomínio em assembleia. Ou seja, não é só sair alugando para quem você quiser, você tem que estar bem atento às regras. E mais uma informação interessante: nos casos em que as vagas se encontram em áreas comuns, não cabe ao condômino a utilização de maneira exclusiva, tampouco requerer para si o domínio dessa vaga. Ou seja, as vagas de área comum não pertencem a nenhum morador, portanto é vetado o aluguel e a venda dela, sendo permitido a todos apenas o uso. Nós, aqui do programa, ainda trouxemos o senhor Luiz Ricardo. Ele é síndico do prédio residencial Penha de França, localizado na zona leste de São Paulo. Perguntamos para ele sobre os problemas que abordamos aqui no podcast. Lembrando que essa entrevista foi feita online, para seguir todos os protocolos de segurança contra o Covid-19. Olá, Luiz, bom dia! Como vai? O senhor já teve algum conflito com algum dos moradores por conta de animais nas áreas comuns?